fez muito no Facebook. Acho que o Instagram tá bom, talvez. Então, mas o foco tá fazendo aquilo lá. Tá. Tá indo e voltando. Foco. Parar. Vai trocar? Vê agora. Não, vê agora. Agora ficou totalmente desfocado. Aqui tá. Não. Vê. Tá. Tá bem? Agora melhorou. Agora tá bom. Mas ele tá indo e voltando. É o delay. Não? Bom. Agora parou. Agora tá certo. Ele ficou assim, né? Já pegou a pessoa? Não. Agora melhorou. É quando vocês fazem muito assim. Aí, pronto. É legal. Eu acho que precisa levantar um pouquinho mais, né? Levanta um pouquinho mais, ó. Consegue levantar um pouquinho? Não sei se está legal. Aqui fica desfocando, né? Ó, vem. Pessoal do Insta, a imagem tá boa? Tudo bem? Dá uma olhadinha, dá um feedback para nós, por favor. O que está falando? O que você tá falando? Sim. Sim. Ok. Ah, tá tudo bem. Agora melhorou aqui, ó. Melhorou, né? Tá assim. Está assim. Aqui no Face está legal. Então, Aqui não. Aqui sim. A imagem está ótima, então tá ótimo. Está melhor. Aqui parece que fica desfocando. Tá mexendo. Ok? Sim, mas tá indo, tá bem. Visita hoje, viu? Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live especial. Um trabalho da Fraternidade do Amor em conjunto com trabalhadores que estão a postos para efetuarmos trabalho de cura, de limpeza, desobsessão. E o que é mais importante, nós vamos estar nessa 1 hora agora, conversando, tirando dúvidas, você vai estar colocando aqueles nomes que precisam receber vibrações de cura também, de melhora. Nós estamos já aqui com a nossa lista, que vocês colocaram no WhatsApp. Então, estamos aqui unidos, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus. Você pode colocar a sua jarra de água, seu copo de água, para que depois, no momento das vibrações, seja feita a fluidificação. Então eu vou convidar todos vocês para a nossa prece inicial. Você prepara aí o seu ambiente, nós vamos preparando o nosso ambiente aqui. Vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus nesses instantes, que nos acolhe com amor, com carinho, com cura. Vamos agradecer a Deus esta oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, reunidos
em nome da cura, em nome da caridade, em nome do amor ao próximo. Estamos pedindo a proteção de todos esses bons espíritos, convidando a nossa Mãe Maria, convidando ao Dr. Bezerra de Menezes, toda a equipe médica da Fraternidade do Amor, envolvendo os trabalhadores que estão nas vibrações. Vamos convidando aos pretos velhos, aos caboclos, aos índios, Itaporã e Bogotá, sentindo toda a transformação energética que vai acontecendo nesses momentos. Vamos emanando uma luz intensa em todos os ambientes, principalmente aqui, nesses ambientes da fraternidade, nesta sala. Estamos envolvendo a Angelita, o Caio, a Dona Carmen, que está conosco nesta manhã, em muita luz, em muito amor. E assim, fortalecidos e unidos nesta fé, nesta certeza de que somos assistidos, é que iniciamos mais um Evangelho especial nessa manhã, graças a Deus. Vamos iniciar o nosso passe, né? Vamos começar com o nosso passe espiritual. Você que está aí na sua casa, receba agora todas essas vibrações da Fraternidade do Amor. Mentalize aqui as nossas salas de passe e receba todas as bênçãos da manhã de hoje. Amparados pelas fraternidades e pelos nossos mentores espirituais que nos assistem neste momento, estão sendo separadas as energias positivas das negativas e harmonizadas as que ficam. E ficamos agradecidos por todos os benefícios que estamos recebendo neste momento. Passe áurico, todos estão sendo envolvidos em muita luz, equilibrando e refazendo suas auras. E nesta elevação vamos nos colocando em plena harmonia com todo o plano espiritual, através dos nossos mentores que aqui estão para nos assistir e proteger. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez com vocês, com muita alegria nos nossos corações, e nós colocamos um tema muito especial para o dia de hoje e para estas próximas palestras que serão feitas. Nós colocamos sobre a jornada espiritual. Então, a jornada espiritual, ela é extensa. Nós temos diversos, centenas de assuntos para conversarmos e gostaríamos, logicamente, da sua sugestão sobre que tema você gostaria que nós pudéssemos estar falando nas próximas semanas. Nós vamos iniciar hoje com a nossa jornada. O que é a jornada espiritual? O que é a sua jornada espiritual? Como foi o início da sua jornada espiritual? E para aquelas pessoas que estão em dúvida ainda se iniciam ou não iniciam essa jornada espiritual, nós vamos aqui conversar e dar alguns exemplos, né? A jornada espiritual, por mais que você possa buscar o conhecimento, principalmente nas obras de Kardec, nas obras do Chico Xavier, através de André Luiz, através de Emmanuel, que foi o mentor espiritual do Chico, através de tantos outros espíritas extremamente comprometidos com a sua jornada espiritual, eles nos servem de guia na nossa vida, para nós trilharmos, entendermos como é esta comunicação com o mundo espiritual. E, principalmente, é um convite para que nós possamos sair da ilusão de que vamos ficar eternamente por aqui, né? Então, nós começamos a entrar em contato com a nossa verdadeira realidade, de que somos seres espirituais em uma experiência material, e não ao contrário, né? Então, é interessante porque
nós partimos para uma descoberta, a descoberta do novo e principalmente a descoberta desse novo que está dentro de nós. Olha só que interessante, nós estamos no corpo físico e nós sabemos que o nosso espírito, a nossa alma é que emana o nosso corpo físico. Porém, muitas vezes nós temos desconhecimento de nós mesmos. O convite para a jornada espiritual é justamente este convite de descobrir o novo, descobrir algo surpreendente dentro de você, porque você passa uma vida toda com você e não sabe o que está acontecendo aí dentro de você, não sabe o seu potencial, muitas vezes nós não reconhecemos as nossas fraquezas, projetamos as nossas fraquezas no outro, não é verdade? Então, nós temos algo aqui, vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Quando nós ficamos doentes, ou alguém que amamos parte ou desencarna, ou nós mesmos, quando perto do fim das nossas vidas, né, o que poderá ser a qualquer momento, principalmente nos dias de hoje, neste momento de pandemia, ninguém está seguro, né, em relação a esse vírus. Então, na realidade, o que é que acontece, né? Se nós escolhermos navegar costeando a vida, ou seja, no raso, né, só nas beiradinhas, tá? Sem irmos para as profundezas de nós mesmos, nós vamos nos sentir como? Se você está diante da morte, ou está diante da morte de algum ente querido, ou se você está doente, numa doença grave, muitas vezes que nos dá uma incerteza de mantermos a nossa vida ou não, o que vai acontecer? Nós vamos ficar desorientados, não é isso que acontece? Nós vamos ficar desorientados e principalmente perdidos, sem recursos mentais ou mesmo espirituais, para lidarmos com as adversidades. E a jornada espiritual é justamente isso, ela vai começar a nos orientar. Nós, por exemplo, temos um orientador, nós temos o Evangelho de Jesus como orientador para a nossa vida. Nós nos orientamos pelo conhecimento que a codificação nos traz através dos livros de Allan Kardec, através da comunicação com os espíritos, através dessa jornada espiritual que muitas vezes nós caminhamos dentro de uma casa espírita. Para nós que somos trabalhadores de Jesus, que somos trabalhadores da casa espírita, nós estamos numa jornada espiritual, tentando aí nos descobrir, tentando ajudar o outro, não é? Funciona mais ou menos assim para nós. Mas, para que nós possamos, por exemplo, orientar também aquelas pessoas que estão iniciando essa jornada espiritual, eu peguei um tema assim, bem legal. Eu acho que a maior parte das pessoas conhecem o Joseph Campbell. O Joseph Campbell, ele foi um mitólogo americano, onde ele desenvolveu, na realidade, aquele arquétipo da jornada do herói, que são aqueles 12 passos da jornada do herói. E ele também escreveu O Herói de Mil Faces. Eu acredito que muitas pessoas conheçam, porque é uma orientação, muitas vezes, para se desenvolver no trabalho, né? Nós temos outros escritores que desenvolveram 12 passos aí para uma escrita melhor, que você vai seguindo esse caminho. Então, nós vamos unir, né, esses 12 passos à nossa jornada espiritual, para que a gente possa ter um ponto de partida, né, porque é um convite a uma aventura. E, na realidade, se você ficar navegando só na beirada da vida, quando as adversidades chegarem na sua vida, você não tem base, né? Você não tem como, você se desorienta, na realidade, você fica totalmente perdido. Então, a partir do momento em que você se embasa, na doutrina espírita principalmente, e que você percebe que a dor é uma grande oportunidade de crescimento, e é aí que começa a nossa jornada espiritual, né?
E no meio da viagem da nossa vida, nós voltamos a nós mesmos, como para dentro de um tonel de madeira, onde o caminho principal parece estar meio perdido, né, dentro de nós. Mas o chamado, né, como respostas das nossas atitudes de amor, seja conosco ou com outras pessoas, poderá vir de uma forma de mensagem. Então, muitas vezes, você tem um sonho, é uma carta, ou uma forma, é uma experiência estranha. Tem pessoas que têm experiências fora do corpo, tem pessoas que recebem uma mensagem de uma outra pessoa. Então, você pode perceber que inicia-se um chamado. Como é que foi a sua iniciação espiritual? Você se lembra de como você iniciou a sua jornada espiritual? O que aconteceu na sua vida? Eu sei que para muitas pessoas que chegam aqui na fraternidade, a jornada espiritual para ela começa através da dor, através da doença, né? Onde ela passa a ter uma mudança no ponto de vista, né, que ela tem da vida. Então ela começa a mudar muitas coisas, e ela começa a se interessar por algo mais profundo. Olha, se nós ali, como nós já comentamos na semana passada, Jesus poderia ter vindo assim com milhares de anjos para a sua jornada espiritual, porque ele é um espírito que já fez toda a sua evolução, ele é o nosso governador geral do nosso planeta, ele é o nosso modelo para seguirmos. Porém, o que acontece? Quem ele trouxe para ajudar? Ele trouxe os seus discípulos, não é verdade? Aos quais muitas vezes, ao lermos os seus evangelhos, nós temos uma empatia muito grande com muitas histórias. E mesmo a própria vida desses discípulos. Por exemplo, vamos pegar Pedro, né? Vamos pegar Pedro. Pedro era um pescador, era uma pessoa simples, materialmente, porém com uma bagagem espiritual muito grande. Como é que ele foi despertado? Ele sabia que ele amava Jesus, ele seguia os passos do mestre, ele teve todo um aprendizado com o mestre, mas analisando a sua vida, o início verdadeiro da sua jornada, qual foi? Quem poderia aí colocar para nós aí? Como que você acha que realmente, o dia que ele começou a sua jornada? Lembra que Jesus teve um diálogo com Pedro, e Pedro diz a ele que ele ama e que ele vai estar com Jesus até os últimos dias. E Jesus diz a ele: Pedro, antes que o dia amanheça e que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Ele diz: mestre, é impossível. O meu amor por ti é incondicional. Né? E o que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes. Então, é uma experiência profunda, onde ele sai da margem e vai para a profundeza do seu ser. É onde ele assume verdadeiramente a sua jornada espiritual. Não teve nenhum dos discípulos, até mesmo Paulo, que não foi se orientar com Pedro. Ele se tornou o pai, né? O pai da igreja, não é assim? Em outras, no cristianismo. Por quê? Porque ele assumiu, ele abraçou essa jornada espiritual para falar em nome do Cristo, depois que Cristo partiu. Então, logicamente, quem somos nós comparados a esses seguidores tão maravilhosos? Mesmo Judas, né? Qual foi o momento do início da jornada de Judas? Foi no momento em que ele beijou Jesus e traiu Jesus. O arrependimento dele foi tão grande que houve o suicídio. Mas nós sabemos que a reencarnação de Joana d'Arc foi Judas Iscariote, que morreu, né, em nome do Cristo. Ele foi traída, na verdade, aos seus 18 anos foi traída e morreu em nome de Jesus. Então, olha só
cada jornada profunda. Muitas vezes a dor, situações que são adversas. Nós temos muitas vezes adversários gigantescos que se colocam na nossa vida. Para nós são adversários gigantescos, porque nós não conseguimos lidar com essas situações. Nós temos que buscar habilidades, e essas habilidades eu tenho certeza que não estão na beira da nossa vida, estão nas profundezas do nosso eu, da nossa alma, do nosso espírito, onde nós vamos buscar essas habilidades adormecidas para trilharmos esta jornada espiritual. E neste momento ao qual todos nós estamos vivenciando aqui no planeta Terra, todos, tem aqueles que estão já no meio da sua jornada, já iniciaram a sua jornada, mas milhares de pessoas, e por que não dizer milhões de pessoas estão iniciando a sua jornada espiritual, para sair da ilusão do ter, para estar entrando em contato na realidade do ser. Quem eu sou? O que eu estou fazendo neste momento aqui? Qual é a minha colaboração para o mundo, para a humanidade? Para onde eu vou? O que eu tenho que aprender com tudo isso que está acontecendo neste momento no nosso planeta? Não é, Angelita? Exatamente. E se nós formos pensar nas múltiplas encarnações que nós tivemos até agora, essas nossas jornadas começaram há muito tempo atrás. Isso. Né? Então, por vezes, achamos, né, que estamos perdidos, que estamos iniciando a nossa jornada, e na realidade nós iniciamos essa jornada lá atrás, né? Porque todos nós nascemos simples, puros e ignorantes. E com o decorrer de nossas encarnações é que nós vamos despertando para o que é o espírito, né? Que somos espíritos eternos. Então essa nossa jornada é eterna também, né? Com certeza, ela é eterna, e nós podemos nos conscientizar de que somos seres humanos em uma jornada espiritual, né? E não mais seres espirituais em uma jornada humana. Vocês concordam? Por isso é que a Angelita acabou de nos dizer que a nossa jornada, ela é eterna, porque nós somos seres espirituais. A nossa jornada física, ela termina nessa vida, mas a nossa jornada espiritual, ela continua, né, minha gente? E quase sempre, tá? Nós recusamos o primeiro convite. Na maioria das vezes nós recusamos esse convite. O convite, ele vem de uma forma leve, solta, mas nós preferimos muitas vezes atender de uma forma às vezes um pouco mais pesada, ou mesmo colocando um peso muito grande nisso. Quantas pessoas não chegam na casa espírita e nos dizem: olha, eu desisti de ir médico, eu desisti. Aqui é minha última tentativa. E eu posso dizer para você que deveria ter sido a sua primeira tentativa, né? Então, eu tenho mais uma jornada que foi bem interessante aqui para falar, que é bem conhecida, né, da Bíblia, a história de Jonas e a baleia, tá? Você pode buscar lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Jonas capítulo 1, versículo 1 a 17, ou Jonas capítulo 2, versículo 1 a 10. Então, Jonas era um israelita, né? A quem Deus chamou para uma incumbência, chamou para uma jornada espiritual. Ele tinha uma tarefa, tá? Ele tinha uma tarefa, Deus tinha uma tarefa para ele, mas ele rejeitou o convite. Ao invés de ele entrar num barco para uma determinada cidade, ele entrou num outro barco, tá? E os brasileiros, os marinheiros, na realidade, né, percebendo a desobediência de Jonas, o que aconteceu? Houve uma grande tempestade naquele barco. Houve uma grande tempestade naquele barco, e o que eles fizeram com Jonas? Eles jogaram Jonas ao mar para ver se aplacavam a ira de Deus, porque Jonas havia desobedecido
a ordem de Deus para uma jornada para uma outra cidade, né? E Jonas, ele foi salvo pelo aquele afogamento no meio daquela tempestade, quando ele foi engolido por uma baleia, né? Ele foi salvo e ele permaneceu dentro dessa baleia, né? Por 3 dias, até ele ser cuspido em terra seca por essa baleia, né? Então, essa história de Jonas, ela vai nos revelar alguns detalhes muito instrutivos, né? A cada um de nós é dada uma missão, exatamente na vida. Nós poderemos demorar algum tempo para descobrirmos qual é, tá? E qual é o propósito mais importante na nossa vida. Assim que a gente descobre essa jornada, né? Primeiro momento a gente olha e fala assim, eu não vou encarar isso não. É muito difícil para mim, eu não estou a fim de assumir, né? Então, nós muitas vezes vamos precisar ir além de nós para assumirmos essa missão, tá? Quantas vezes você não quer desistir da sua missão, né? Aí você vai ter que aprender a lidar com áreas inexploradas de você, tá? No seu oceano interior. É por isso que existe essa história de Jonas. Jonas, ele teve que ir nas profundezas dele mesmo, entrar na tempestade, num mar agitadíssimo, ser engolido por uma baleia, para ser cuspido 3 dias depois. O que tudo isso significa? Ele teve que entrar em contato com todos os seus medos, tá? Ele teve que lidar com áreas inexploradas dele, para poder assumir aquela missão que no primeiro momento ele olhou e falou, não, eu não vou para lá. Eu não vou aceitar essa missão. Ele recusou essa missão. E quando nós resistimos a embarcar na nossa jornada espiritual, nós vamos encontrar um lugar bem desconfortável, que é a nossa escuridão. Que aquilo que nós viemos trabalhar, aquilo que nós viemos clarear, estamos recusando. Com certeza, vai haver sofrimento nas nossas vidas, vai haver decepções, desenganos, nós vamos adoecer. Exatamente, a doença significa que nós não assumimos quem nós somos verdadeiramente, né? Então nós temos que ir para aquele aspecto do ser, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é eterno, e não ficar na superficialidade da nossa vida. Para nós, a experiência de Jonas, né? Muitas vezes é só permanecer lá no ventre da baleia. Mas é apenas uma metáfora para que você possa, na realidade, entrar em contato com tudo aquilo que ainda está inexplorado em você. Olha só, muitas vezes nós nos tornamos incompreensíveis e irreconhecíveis, tanto para nós como para os outros, justamente por esta falta de autoconhecimento. E o Evangelho nos dá uma oportunidade maravilhosa através de todo o ensinamento de Jesus, para que nós possamos nos aprofundar. Mas se nós não nos entregarmos à nossa verdadeira jornada espiritual, o que você vai carregar no final da sua vida? O que você leva daqui, além da sua jornada espiritual? Você leva mais alguma coisa? Leva mais alguma coisa, Angelita? Então, eu acho assim, muitas pessoas estão escutando hoje esse evangelho e estão pensando, poxa, mas será que eu já comecei essa minha jornada espiritual? O que é de tão grandioso essa jornada, né? Eu estou aqui vivendo, né, nessa encarnação e não fiz nada, ainda não. A sua jornada espiritual está aí com você, que é aquele medo que você tem dentro de você não resolvido, que muitas vezes você deixa para lá, aqueles problemas que você tem dentro da sua casa com seus familiares que você não quer resolver,
né? Aquele problema, aquele obstáculo que você sente, né? As dificuldades que você tem dentro do seu trabalho, com o relacionamento com as pessoas, isso tudo é sua jornada espiritual. Nós não estamos dizendo aqui de nada hiper grandioso. Nós estamos falando de você se conhecer e evoluir perante isso, né? Não é nada, a gente escuta, né, sobre Pedro, sobre o Evangelho, agora sobre Jonas, e a gente se sente até um pouco, fala, poxa, que nada de grandioso. Isso é grandioso, né? O seu dia a dia é grandioso, você estar melhor do que você estava ontem e buscando compreender o porquê das suas dificuldades, das suas limitações. Até eu estava conversando, eu li esses dias nas redes sociais que estavam assim, muitos amigos, se me encontrassem hoje, já não me conheceriam. O porquê disso? Pela nossa evolução, porque nós não pensamos mais como pensávamos antigamente. Nós não reagimos mais a tantas coisas que nos afetavam, não reagimos mais daquela forma. Quem se sente assim, né? Aquilo me afetava antigamente, mas hoje eu compreendo que o problema às vezes não é comigo, é com o outro. Então, toda essa compreensão que nós temos do nosso próprio universo íntimo, de nós mesmos, é uma grande jornada espiritual. Então, nós precisamos continuar ou mesmo iniciá-la, né? Não pensando na grandiosidade, passo a passo, né? Passo a passo. Exatamente. Por isso é que eu falei que eu ia dar exemplo dos passos, né, para que nós pudéssemos entender que todos nós já estamos na nossa jornada espiritual. Uns já reconhecem e outros ainda não reconhecem. Então, o primeiro passo, né, que nós vamos perceber é assim, o mundo comum. Tá? O mundo comum. Então, se a gente colocar aí para a jornada do herói, então, o herói geralmente é tirado do seu mundo normal, comum, para ser levado a um mundo especial, que traz novidades e estranhezas à sua vida. Essa é a primeira etapa. Logicamente que quando você passa a buscar, e quando você entra numa jornada espiritual, você começa a ser tirado do seu mundo normal, algo de interessante, ou de dolorido, ou de ruim, que não é ruim na realidade, acontece na nossa vida. Quem de nós, nesse momento, não foi tirado do seu mundo comum? Foi uma avalanche. Foi de uma forma, na realidade, coletiva. Começou individual e foi para uma forma coletiva. Todos nós saímos do nosso mundo normal. Não é verdade que muitas pessoas estão perguntando, nossa, quando tudo vai voltar ao normal? E eu estou para te dizer que nada vai voltar ao normal. Será que aquele mundo era normal? Será que hoje você consegue viver naquele mundo que era normal? Né? Você pode até viver naquele mundo que era normal, porém com muitas transformações, com muitas mudanças, né? Essa é a primeira etapa para a nossa jornada espiritual, é perceber que o nosso mundo comum mudou, não é, Angelita? E aí, quando nós somos colocados, nós vamos poder nos perguntar, como é que eu posso lidar com os meus inimigos? De que maneira eu vou enfrentar meus obstáculos? O que eu vou procurar para me orientar, né? Então, é exatamente o que nós estamos colocando aqui. Os nossos inimigos, quem são seus inimigos? Quais são os seus obstáculos? Que obstáculos você tem na sua vida que você não consegue superar? Né? Quem você procura para se orientar quando você se sente desorientado? Né? Você tem consciência que você tem um mentor espiritual, que você não veio sozinho para essa encarnação? Você tem consciência que o Evangelho, e que muitas vezes a casa espírita, ela pode servir de uma grande orientação para a sua vida, para te conduzir até você realmente andar com as suas próprias pernas, tá? Então, o chamado é feito, né? O chamado é feito. Surge um acontecimento,
surge um novo desafio, surge um problema a ser enfrentado pelo herói daqui da nossa história, que o herói é você, eu sou o herói da minha história, ela é a heroína da história dela, né? E é aqui que o seu objetivo vai se tornar claro, porque é uma grande mudança em sua vida. E todos nós estamos passando por essa mudança nesse momento. Todo mundo perdeu aquele mundo comum, aquele mundo normal, né? Então a sua aventura, ela pode ser o conhecimento e o aprofundamento no Espiritismo, a realização de uma grande tarefa nesse movimento espírita, ou mesmo o aprendizado e prática de algumas virtudes espíritas, né? Você praticar a caridade, a bondade, a benevolência, que são virtudes que você traz dentro de você e que muitas vezes se tornam adormecidas porque nós estamos ali na beira da nossa vida. Então, para todos nós que na realidade mergulhamos, saímos do mundo comum, mergulhamos nessa profundeza, não perca essa oportunidade dessa grande jornada que você tem pela frente. Eu vou continuar na próxima live a dar os outros passos. Eu acredito que esses 2 passos que eu coloquei, né, que é essa perda do mundo comum que nos foi tirada, né, o que representa para você, como é que você se sente em relação a isso, e esse chamado que todos nós estamos recebendo nesse momento, né, um chamado de aventura, de desafio, mas principalmente para você se aprofundar no autoconhecimento, se aprofundar na espiritualidade, na realização de uma tarefa, né? Então, é muito importante, você vai aceitar ou você vai recusar esse chamado? Nós vamos continuar na próxima semana, nos próximos passos. Você quer complementar alguma coisa antes de nós? Não, já está tudo colocado. Eu acredito assim, que é uma reflexão, né, que a gente pode iniciar, né, para você, lógico, todos nós já iniciamos a nossa jornada, mas que para que você tenha consciência de que ela já está acontecendo há muito tempo e que você precisa ser protagonista da sua história, não ficar vendo o mundo passar, né? Nós precisamos realmente colocar em prática tudo que nós aprendemos. Você que é espírita, que lê, que fez escola de médiuns, que tem... Nós precisamos colocar em prática, né? Todo o conhecimento colocado em prática é uma nova jornada para nós. Ok. Vamos para as nossas vibrações, então? Você tem mais alguma Nós vamos para as colocação? nossas vibrações e depois nós vamos para a nossa... Trabalho de cura. Nosso trabalho de cura. Eu convido a todos vocês a colocar água. Aquelas pessoas que não colocaram os nomes para as vibrações podem estar colocando agora os nomes para as vibrações. Nós temos aqui todos os nomes colocados nas redes sociais. Vocês podem continuar colocando aqui, que vai entrar para as nossas vibrações da manhã de hoje. Vamos colocando aí a sua jarra de água, o seu copo de água. E vamos mentalizar, né, todos aqueles que estão precisando de vibrações na manhã de hoje. Vamos doar todo o nosso amor para aqueles mais necessitados. E nesses instantes, vamos fazer uma corrente de cura imensa. Todos nós aqui que estamos conectados nesta manhã no Evangelho, todos os trabalhadores que estão aqui na Fraternidade do Amor também fazendo essa corrente de cura, para que essas curas cheguem a todos. E vamos convidar o nosso protagonista da nossa jornada espiritual, Jesus, para que adentre no nosso lar nesta manhã. Jesus, visita meu lar nesta manhã. Adentre pela porta da frente da minha casa e abençoa todos que aqui vivem. Traga muita luz e cura para todas as enfermidades. Visita o lar dos meus familiares, dos meus amigos e de todos aqueles que precisam de cura física e espiritual. Vamos pedindo nesta manhã para que Jesus visite todos os hospitais, principalmente
visitando todos os leitos daquelas pessoas que estão com Covid, que estão em estados muito graves, aqueles também que estão se recuperando. E vamos fazer uma grande corrente de vibrações positivas de cura e emanar a todos esses hospitais. Vamos colocar aqui nas nossas vibrações também todos os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham no hospital, que eles possam ter a sua fé e sua esperança restabelecida. Nos pedindo por todos aqueles que essa semana perderam seus entes queridos. Que o Senhor conforte e acalme os seus corações. E que Jesus nessa manhã traga esperança para a humanidade do mundo, em todo canto da terra. Todos os países que estão sofrendo com guerras, com desajustes, com Covid. Que Jesus possa olhar a todo o nosso planeta Terra, emanando cura a todos os locais do nosso planeta. Vamos vibrar pelo Evangelho, como regra e conduta a todos os homens da terra, pela fraternidade do amor, por todos os trabalhadores, seus dirigentes e todos os assistidos. Vamos vibrar pelos idosos, pelas crianças abandonadas, pelas creches, pelos asilos, orfanatos. Vamos vibrar também por todos os jovens que estão em desajustes, pelos dependentes de drogas, por suas famílias, por todos aqueles que estão morando na rua, que estão em situação de risco. Vamos vibrando por todas essas pessoas. Nesses instantes, vamos vibrar especialmente por todos os nomes que vocês colocaram nas redes sociais, no WhatsApp, em todas as listas aqui, também especialmente pela família Abe. Vamos pedindo vibrações de cura, de restabelecimento, de fé e de esperança. Vamos pedindo pela fluidificação das águas que nesses instantes jorrem sobre elas, fluidos benéficos, salutares, curadores, que vão restabelecer o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual. E vamos deixando uma vibração de muito amor, que ela possa ser levada a todos os locais que se fizer necessidade. E vamos ainda, nesta plena ligação, iniciar o nosso tratamento de cura. Nós vamos, nesses instantes, sentindo uma luz intensa que nos envolve nesta manhã. Vamos sentindo que o nosso Mestre Jesus se senta diante de nós. E em espírito, que nós possamos nos reunir para ouvir as palavras do nosso Mestre Jesus, que são palavras de cura, de esperança, de verdades que muitas vezes ainda são incompreendidas por nós. Mas podemos, nessa manhã, nos conscientizarmos que a nossa jornada espiritual se iniciou há milênios.
quando recebemos uma consciência do Pai, quando recebemos o poder de escolha, iniciou-se a nossa jornada espiritual. Estar no bem, ajudar o próximo, é uma escolha. É uma escolha que já fizemos há muitas encarnações. Porém, ainda temos ajustes conosco mesmos. O nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para serem aparados através da dádiva da reencarnação. Mas a nossa jornada espiritual, ela é contínua. E a nossa busca é a busca da luz. É a busca do amor. É a busca desse mestre que, através das suas palavras, há mais de 2000 anos, que ecoam ainda nos nossos espíritos, quando ele nos diz que fora da caridade não há salvação, que o seu reino não era deste mundo, e o nosso caminho é um longo caminho, é um caminho trilhado de muitas oportunidades, de muitas alegrias, de conhecimento, de todo este universo imenso que o Pai desenhou em cada detalhe, em cada estrela, em cada sol, em cada constelação, em cada sistema solar, para que nós pudéssemos desfrutar do que há de melhor e despertar a nossa capacidade de criar através do amor ao qual nós fomos criados. E é esta jornada espiritual que nós queremos trilhar juntos, de mãos dadas, um acolhendo ao outro, um despertando o outro. E nesta manhã, que nós possamos curar uns aos outros. Aqueles que se encontram enfermos nesta manhã, receba do seu irmão esta luz e esta energia de cura. Vamos sentindo que o nosso Mestre Jesus derrama esta luz imensa de cura sobre cada um de nós, regenerando não apenas o nosso físico, mas também os nossos espíritos, equilibrando os nossos pensamentos e principalmente abrindo os nossos sentimentos para o nosso verdadeiro amor, o dar e o receber nesta manhã. Aqueles que estão em condições e se sentem felizes em doar, que se doem nesta manhã. E aquele que se encontra mais enfraquecido nesta manhã, que abra o seu coração para receber esta cura nesta manhã, uns com os outros. É assim que o universo cresce, é assim que o universo prospera, e é assim que nós podemos nos ajudar uns aos outros, podemos sentir esta energia chegando através dos nossos centros de força, desde o nosso chakra da base, a nossa raiz com a terra, a nossa sobrevivência, o nosso chakra umbilical, onde nós vamos equilibrando todas essas emoções, o nosso chakra do plexo solar, juntamente com o esplênico, onde o ânimo, a vontade chega até nós, o nosso chakra cardíaco envolvendo toda a nossa parte respiratória num verde-rosa imenso que nos inunda nesta manhã, no nosso chakra laríngeo, o azul celeste,
o nosso chakra frontal, no azul índigo, e o nosso chakra coronário, no violeta imenso, que se expande por todo o universo, atraindo estas energias de cura, de transformação e de transmutação. E é assim, Pai amado, Mestre Jesus, que nós te agradecemos por esta grande oportunidade de estarmos juntos, reunidos neste momento de cura, de elevação dos nossos espíritos. Graças a Deus. Nós vamos, nesses instantes, fazer um Pai Nosso de Emmanuel para encerrar a nossa live de hoje, nosso Evangelho. Nós vamos pedindo: nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos passar agora para os nossos avisos, né? A nossa casa vai retornar. Está previsto para o nosso retorno dia 8/5, no próximo sábado. Então, a partir de segunda-feira, nós já vamos estar fazendo os agendamentos para os tratamentos de cura. Como a casa vai estar com um número reduzido de pessoas, Vai ser colocado um aviso nas redes vão sociais. ser colocados os avisos nas redes, aí vocês mandam uma mensagem no WhatsApp, né, para fazer esse agendamento. Vai ser com um número bem reduzido de pessoas, né? Que ainda nós estamos num momento aí crítico ainda, mas sabemos que muitas pessoas estão necessitando Então do é bom tratamento agendar antes espiritual. de vir aqui, né? Sempre agendar antes de vir para a fraternidade. Porque às vezes a pessoa pode correr o risco de chegar aqui e estar um número completo e não ser atendido. Não poder Vamos ter ser que ser atendido. mais rigorosos, né? Ainda, já, mais ainda do que já fomos, aí vamos ter que colocar esse filtro aí, não tem jeito. Né? Vai ter que ser agendado pelo WhatsApp mesmo. O nosso telhado aí está em obras ainda, estamos caminhando, fazendo as obras. Se você quiser nos auxiliar, aí nas nossas redes tem o número da conta da fraternidade. Se você puder nos auxiliar, nós estamos fazendo uma obra bem grande para que possamos trabalhar aqui, porque chovia mais aqui dentro do que fora. Mas agora nós estamos sanando aí, nós tivemos que trocar toda essa parte de telhado e ainda num momento difícil, né, da pandemia. Na segunda-feira agora vão ser entregues as cestas básicas, a partir das 13 horas. Você que quiser acompanhar, nós estamos abertos aí a partir das 13 horas para entregar as cestas básicas para essas pessoas que estão em situação de risco, pessoas essas que vêm à nossa casa, é feita toda uma triagem, todo um paralelo aí para saber que essas cestas, esses alimentos estão chegando nas mãos de quem realmente precisa. E nós precisamos muito da sua ajuda para que esse projeto siga em frente, para que continue cada vez mais atendendo a tantas pessoas. Temos uma lista de espera imensa, nós gostaríamos de atender a todos. Mas um pouquinho que a gente consegue fazer com a ajuda de vocês é de grande valia. Vocês que quiserem doar, tem nas redes as nossas contas bancárias para você, se você não quiser comprar, se quiser trazer o alimento aqui, as cestas também, nós estamos aceitando
qualquer alimento, 1 quilo de qualquer coisa, uma cesta básica completa, aquilo que o coração de vocês puder nos auxiliar. E se você também não pode auxiliar de nenhuma forma, divulgue nas redes os nossos projetos e é uma forma de estar nos ajudando também, não é? Um beijo a todos vocês. Tem mais alguma coisa? O e-commerce também ainda está ativo aí, nós temos ainda alguns produtos, né, que estão com bastante promoção. Entra lá no www.fraternidadedoamor.org.br/loja e você vai encontrar os produtos. Se você é aqui da região, eu queria fazer uma observação. Essa época agora que está começando esse quente e frio, é muito interessante a gente se cuidar. Olha, gente, o própolis, tá? Eu tô com o meu aqui do lado, porque esse frio de amanhecer da garganta já acorda meia. Então, o própolis está com promoção, geleia real em cápsula está com promoção, você pode aproveitar, tá? É uma dica que eu tô dando aí. Que eu uso, né? Acho que todo mundo aqui usa, tá né? Bom, né? Aí você manda lá uma mensagem no WhatsApp, o Caio vai te atender e te dá tira todas as suas dúvidas aí, o que você precisar, tá? Bom final de semana, até semana que vem, um abraço a todos vocês. Um abraço. Fiquem com Deus.